Estamos de volta com o TVBE meio-dia desse sábado, ao vivo, com as principais notícias aqui da cidade e da região. E agora, nesse bloco, eu recebo para um bate-papo a psicóloga clínica e também escolar Tabata Café. Ela que é especialista em terapias cognitivas, tem 20 anos de experiência e o assunto de hoje é sobre o jovem, o assédio sexual. Então, Tabata, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda ao TVBE meio-dia desse sábado para falar desse assunto tão importante, né? E eu já convido você aí de casa, o pessoal de casa, para participar conosco. Você tem dúvidas? Envie a sua pergunta, o seu recado pelo WhatsApp. A Tabata vai estar aqui respondendo e participando também desse comentário, desse bate-papo, então eu convido você. Tabata, para começar essa conversa, eu lhe pergunto, assédio sexual em jovens é mais comum do que a gente imagina? É bastante frequente, né? E como a gente tem conversado sobre vulnerabilidade emocional dos jovens, então são vários fatores que afetam os jovens, né? Como a questão de sexualidade, de cobrança escolar, todas as questões da idade. Então, o assédio sexual é um dos fatores que acontece, que é muito recorrente, acontece na infância, acontece também na juventude, e eles não sabem como lidar com isso. Então, por isso, a gente tem que explicar bem o que é. E existe uma diferença, que a maioria das pessoas não sabem. É a diferença entre assédio sexual, abuso sexual e violência sexual. Pois é, algumas pessoas ainda têm dúvida quanto a essas nomenclaturas, né? Qual o significado, enfim. Você pode explicar para o pessoal de casa? Sim, a diferença é que o assédio sexual, ele passa por uma cantada, um elogio, uma passada de mão no cabelo, alguma coisa do tipo assim, nossa, como a sua boca tá bonita, como você tá ficando grande, né? Como qualquer coisa que magoa muito uma adolescente, às vezes um menino também passa por essa situação, né? E o abuso sexual é quando o abusador, ele convence a criança ou adolescente daquela situação, né? E não causa uma machucadura. Mas mesmo assim é algo ruim, né? É algo forçado. E a violência sexual seria um estupro mesmo, né? Seria coisa forçada, tá? E o assédio sexual é o que mais acontece. Pois é, e muitas vezes esses jovens, esses adolescentes não sabem como reagir, né? Quando tem alguma atitude como essa. Que dica você dá para esses jovens e também para os familiares que estão assistindo para como reagir nesses tipos de caso? Então, são duas situações, né? O reagir e o agir, né? O reagir, eu uso dois exemplos bem simples. Por exemplo, eu nunca me esqueço de uma situação de consultório, onde uma menina me contou, né? Então, estava a amiga dela aqui, sentada no sofá, e ela sentada ao lado. E aí veio o pai da menina e sentou ao lado dela, e começou a bulinar ela aqui desse lado, a passar a mão na coxa dela, a falar coisas no ouvido dela. Então, a filha dele não estava vendo nada, né? E ela travou, ela ficou completamente parada naquela situação. E não saiu daquilo ali, depois não soube como lidar, e teve noites de sono perdidas e chorando, até que ela pediu para ir no psicólogo e acabou me contando, e a gente resolveu a situação. Mas o que precisa ser feito na hora que você passa por uma situação constrangedora, uma situação de assédio? Você precisa reagir na mesma hora. Então, naquele momento, naquela situação, ela deveria ter saído dali, ela deveria ter dado uma de João sem braço, né? E ter dito assim, ai tio, para, o que você está fazendo? Ai, tá me incomodando, ou vou sair daqui, vou tomar uma água, qualquer coisa assim, ter saído daquela situação. Mas muitas vezes o medo não deixa a pessoa tomar essa atitude. É tão surpreendente, você não espera, porque pode ser um familiar, pode ser um tio seu alcoolizado numa festa, pode ser o seu padrasto, pode ser qualquer situação assim, porque muitas vezes está muito próximo, né? E aí você realmente trava pela surpresa da situação. Mas é muito melhor que você já tenha conversado sobre, já tenha sido instruído, para que você sempre reaja na mesma hora. O quê? O que foi? O que você está falando? Não entendi. Qualquer coisa assim, porque daí aquele assediador, ele vai pensar assim, nossa, com essa menina não dá para mexer. É importante, então, as famílias e os pais conversarem com seus filhos. Instruírem dessa maneira. E aí, o agir é o denunciar. Né? Tem o Disque 100, que você pode fazer uma denúncia anônima, né? E tem a questão do
conselho tutelar e tem outros meios. O pessoal de casa já está participando aqui. A Giovana Conceição deu os parabéns aqui para o nosso programa por abordar esses temas tão importantes. E a Tabata, né, orientando aos pais para ficarem mais atentos aos filhos. É importante mesmo, né, Tabata? Agora eu te pergunto, esse tipo de assédio, essas atitudes levam a uma depressão a esses jovens? Exatamente, levam. Porque, principalmente assim, existe muita questão de dormir na casa da amiga, né? De dormir na casa de colegas. E isso acaba acontecendo muito na casa do outro. E aí você não conta para sua amiga que aconteceu lá, que o tio dela, ou o pai dela, ou alguma outra pessoa causou essa situação. E aí você fica guardando esse sentimento. E aí, como o jovem é muito vulnerável, como a gente tem conversado sobre isso, é mais um fator de depressão, né? E se a coisa for mais forte, for um abuso mesmo, for uma situação forçada, isso pode levar a uma situação extrema. A gente está falando aqui, né, de como os jovens devem reagir ou agir nesses casos, mas hoje em dia o tema é mais falado, é abordado, como a gente está fazendo aqui no nosso programa. Antigamente não, e muitos adultos sofreram esses abusos no passado e ainda tem essa lembrança, né? Como que eles podem seguir a vida e tentar esquecer isso, se é que é possível esquecer? Aí é quase que sempre uma questão mais terapêutica, né? Ele vai ter que procurar uma ajuda de consultório para poder tocar nesse assunto, para poder conversar, para poder digerir essa situação. Mas as questões de assédio, elas são de toda ordem, né? E com a questão da internet, essa questão globalizada, então são as fotos que vazam, os nudes, né? Acho que agora na Inglaterra foi aprovado que os meninos passavam com o celular tirando foto por baixo de saia, então isso tornou-se crime. Então várias situações são consideradas de assédio e agressivas, né? Então vai ter que se modular muitos comportamentos, porque todas elas agora afetam bastante, né? Com o celular tudo ficou muito fácil, né? Então, numa relação sexual pode ser filmada e depois pode ser vazada na internet. Tomar muito cuidado, as pessoas têm tatuagens, então você pode ser filmada e facilmente identificada, né? E isso está magoando, está machucando muita gente, e já houve suicídios porque iam vazar nudes na internet, né? Uma dúvida que surgiu agora aqui é: a partir de que idade é recomendado que os pais comecem a conversar sobre esse assunto com os filhos? Sobre a possibilidade de sofrer o assédio, Sim. Como na verdade acontece desde a infância, então é explicado para a criança desde 4 anos de idade que ela não pode aceitar que alguém peça para ela sentar no colo, que faça um carinho diferente. Então sempre aquela questão assim, olha, é o pai, a mãe, a gente. Então se alguém pedir para você ficar aqui ou vir para um outro quarto, para algum outro espaço, você não precisa aceitar, né? Então desde cedo, desde os 4 anos, fazer algumas orientações. Não explicando que isso é errado, é um assédio, mas dizendo que não precisa receber esse tipo de contato de outras pessoas, né? Infelizmente, as pessoas confundem muito e é difícil para uma mãe acreditar que o avô fez isso, ou que o padrasto fez isso, ou que o próprio pai às vezes fez isso, porque fica aquela coisa assim, mas ele é um homem tão bom, ele paga as contas, ele é trabalhador, mas não tem nada a ver. A pessoa muitas vezes está dentro de casa e as pessoas não interpretam isso como assédio. E ele não precisa ser bandido para fazer isso. Ele pode pagar as contas, ele pode trabalhar, mas ele ter um tipo de tara sobre isso, uma fantasia e uma pedofilia, e realizar essa situação. Só relembrando então, pessoal de casa, o que é considerado um assédio? Quais é o comportamento, né, desse assediador, enfim? O assédio fica mais na situação verbal, né, da cantada, dessa coisa de um toque mais leve no cabelo, no corpo, um elogio torto, uma segunda intenção, né? Esse é o assédio sexual, que é o que tem sido comentado sobre os artistas e coisas desse tipo, um convite, uma insistência. E aí o abuso é aquela coisa que às vezes se faz muito com criança, que chega a ter uma questão às vezes até sexual, mas que não machuca. Então todo dia mexe, todo dia faz alguma coisa, mas não deixa machucado, mas fica aquela coisa, não conta pra ninguém, isso é uma coisa só nossa. E a violência sexual seria realmente o estupro, a coisa machucada, a coisa forte mesmo, tá? Então existe o assédio, o abuso e a violência sexual, e todas elas estão extremamente erradas. Informações importantes, né, que o pessoal de casa tem que ficar atento. Tabata, muito obrigado por essas informações, por abordar e esclarecer.